É o primeiro vídeo cristão, assim, que eu faço. É o primeiro. Como manter a fé em lugares seculares? Gente, assim, é difícil. É muito difícil você ter... Na verdade, hoje em dia é muito difícil você ter uma opinião formada, sabe? Você ter seus princípios e valores bem estabelecidos. É muito difícil, porque parece que quanto mais você tem uma opinião formada sobre algo, mais as pessoas elas vão te julgar por isso. Eu sou cristã desde que eu nasci, literalmente, mas não é porque eu nasci em berço cristão que eu sou uma santinha, né? Que eu não fiz nada de errado nessa vida. Porque se eu estiver falando isso, eu vou estar mentindo, né? Eu vou ajudar vocês que também compartilham da mesma crença que eu, como manter a sua fé, mesmo você estando em lugares que não favoreçam muito. A primeira coisa, assim, é você ser uma pessoa pulso firme, sabe? Não adianta você ser uma pessoa que você não é pulso firme. Você não ser uma pessoa que você sabe falar não, sabe? Porque, nossa, o tanto de lugar que eu já deixei de frequentar, o tanto de roupa que eu já deixei de usar, o tanto de linguajar que eu não me convém falar, o tanto de coisa que eu penso, mas que eu não falo, o tanto de coisa que às vezes dá vontade de fazer, mas a gente sabe que a gente não pode fazer. Então, assim, não é que a religião ela te prende, mas ela... eu tenho que formular essa frase para ela ficar bonita. Não é que a religião te prende, você que tem a escolha de fazer ou não fazer. Não é que quando você tá numa religião, você pertence a você tem uma crença, não é que ela vai te proibir, mas por amor que você tem a Cristo, na religião cristã, né, que você tem a Cristo, que você não vai fazer essas coisas, sabe? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E uma coisa que eles sempre falam e frisam muito isso pra gente é que a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem o poder de escolha, sabe? Então, assim, se você quiser fazer tatuagem, faz. Se você quiser colocar piercing, faz. Se você quer, sei lá, fazer qualquer... Se você quer fumar, fuma. Se quer usar coisa errada, usa coisa errada. Eles não te proíbem fazer nada, só que as consequências, você mesmo que vai arcar com elas, sabe? E eu não sei porque eu cheguei nesse ponto do vídeo. Por que eu cheguei nesse ponto? O que eu tava falando? Eu esqueci já. Como manter a sua fé, né? Você precisa ser uma pessoa... Voltando no assunto, você precisa ser uma pessoa pulso firme. Porque se você não for pulso firme, quando as pessoas te convidarem para fazer alguma coisa que você sabe que não é certa, você precisa ter a sua confiança em dia para falar não para essa pessoa. Porque senão você pensa, eles são meus amigos, né? Eu preciso fazer isso, senão eu vou perder eles. E aí você vai dando brechinhas e fugindo do caminho. Como se o caminho fosse reto. E aí você esquiva, aí volta. Esquiva, aí volta. Esquiva e volta. O caminho não vai ser bem mais longo do que se você só fosse reto. Então, acontece justamente a mesma coisa. Então, você precisa ser uma pessoa, não grossa, mas você precisa entender os seus limites. E você precisa aprender a falar não. Porque quando você pertence a uma igreja, quando você acredita em Cristo, você sabe que não é toda coisa que convém fazer. E, óbvio, muitas das vezes você vai ter que falar não, você vai ter que recusar convites. Você vai ter que não ser a pessoa chata, mas você vai ter que falar, olha, não usa essa roupa, porque vai contra os meus princípios. Então, eu não vou ficar mostrando meu corpo, sabe? Então, você precisa aprender a colocar os limites. Quando você coloca e começa a colocar... Quando você começa a colocar esses limites, você vê o quão mais fácil fica. E você começa a ver quais são as pessoas que realmente são amigas suas. Porque se você vê que você começou a colocar os limites, você começou a parar de falar coisa tão errada,
soluço, você parou de usar roupa curta, você parou de frequentar os lugares que você não gostava. E se você perceber que tem pessoas que estão deixando de ser a sua amiga porque você tá mudando, você pode ter certeza que essa pessoa não é sua amiga. Mas aquelas que mesmo depois de você passar por essa mudança ainda tá do seu lado, elas sim são suas amigas. Viu? O quão é simples, mas não é fácil. Na igreja que eu faço parte, a gente utiliza muito a expressão membro fubeca, né? O membro fubeca, aquele membro, tipo, Maria Mole, sabe? Que parece que tá com um pezinho na igreja e outro fora. Não seja esse tipo de membro, não seja esse tipo de pessoa. Porque, nossa, simplesmente não seja. A regra... Não é regra. Quando você começa a colocar esses limites, você vê o quão é mais leve, sabe? O quão as pessoas que ainda continuam do seu lado, elas te respeitam. E é algo muito legal, porque elas começam a perceber isso, sabe? Elas começam a evitar falar coisas que elas antes falavam também. A respeito... quer dizer, por respeito a você. Então, elas mesmas já ficam assim, sabe? Elas não vão te forçar a usar uma roupa curta. Elas não vão te forçar a ouvir uma coisa que você sabe que não convém. Então, é algo realmente, assim, muito bonito de se ver, sabe? Uma dica, assim, primordial que funciona, assim, pra tudo na nossa vida, sabe? Se você quer ver realmente se uma pessoa é sua amiga ou ela não é só você impor limites, sabe? Ser uma pessoa decidida. Porque mesmo você sendo uma pessoa decidida, sabe? E a pessoa ainda continuar do seu lado, é porque ela é sua amiga. Pronto. Não sejam os membros fubecas com um pezinho no mundo e outro fora. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você faz parte da igreja ou você não faz. Simples. Porque tem uma história que ela é bem assim, né? Tem um homem que ele tá em cima do muro. E aí de um lado tá os anjos bons e do outro os anjos ruins, né? E aí ele tá em cima do muro e as pessoas, os anjos bons, estão gritando, né? Chamando ele pra ele descer do muro e ir pro lado que eles estão. Já os outros anjos, que não são tão bons assim, né? Eles não estavam nem um pouco preocupados. E o homem que estava em cima do muro, ele percebeu essa diferença, né? E aí ele foi e perguntou para os anjos ruins: por que vocês não estão implorando e me chamando pra ir onde vocês estão? Já os outros anjos estão me chamando. Por quê? E aí um anjo mau que estava lá, ele foi e respondeu: porque o muro já faz parte do nosso território. Então, quando você tá em cima do muro, você não tá literalmente em cima do muro. Se você não... Ai, nossa, eu vou parecer muito militante se eu falar do jeito que eu vou falar. Eu vou tentar... Não tem como você ter um pezinho no mundo e outro na igreja. Porque se você tá com um pé na igreja e um pé no mundo, você já faz parte do mundo. Porque se você fizesse parte da igreja, você não estaria fazendo as coisas que você está fazendo. Simples. Simples. Encerrou o assunto. Gente, não tenham um pezinho no mundo e outro fora. Ou você faz parte do mundo, ou você faz parte da igreja. Pronto. Agora, se você não tem nenhuma religião, não tem nada, aí... a escolha é sua, né? E beijos. Beijo pra vocês.